céu, ó Deus. Rasgue o céu neste lugar. Rasgue o céu nesta comunidade. Rasgue o céu nesta hora. Rasgue o céu, Espírito Santo. Rasgue o céu do nosso coração. Rasgue o céu da nossa apatia espiritual. Rasgue o céu da nossa preguiça espiritual. Era lavandaria. Vem neste lugar. Fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai. Pode soprar, é hoje aqui. Vem, Espírito Santo, vem. Vem. Quero alabar-se. Quero alabar-cheira, alabandaria, alabandaria. Existem espíritos aqui, espíritos abatidos, espíritos que estavam cansados. E eu declaro que estavam porque existe uma nova unção, uma porção dobrada sobre este lugar. Aleluia. Existe uma porção dobrada. Era lá, macheira, lá, mandaria, canta lá, mandaria. Deus tem novas promessas. Deus tem novo para te entregar. Chega, chega, chega de palavra velha. Chega. Não que a palavra do Senhor, se ela envelhece, não é isso. É que nós acomodamos as nossas palavras de promessa e esquecemos que Deus tem algo muito mais profundo, muito mais além para fazer. Ei, Deus tem além do que você veio buscar, além da tua adoração, além, deixa eu te falar uma coisa, sai da areia, existe uma água profunda que Deus preparou para você, por isso você está aqui hoje. Sabe por que não podia ser muitos? Porque tinham que ser os escolhidos para ir para águas profundas. Era lá, machê. Presta atenção numa coisa, Jesus tinha passado a tarde inteira, pode continuar na unção. Jesus tinha passado a tarde inteira, diz a palavra, que ele passou a tarde inteira pregando. E no entardecer, sabe o que ele fez? Ele chamou os discípulos, no meio da multidão ele separou alguns discípulos, aqueles que caminhavam com ele, e disse: vamos para o mar, vamos para além. Jesus estava cansado, sim ou não? Jesus estava cansado, não estava? Só que deixa eu te falar uma coisa, tinha uma multidão na areia, não tinha? Por que Jesus escolheu somente alguns? Se Jesus estava cansado, os discípulos também estavam. Se Jesus estava cansado porque tinha passado a tarde inteira pregando, os discípulos também estavam cansados. Quem aqui está cansado? Deixa eu te falar uma coisa, ainda que você esteja exausta, ainda que você esteja exausto, ainda que você esteja cansado, ainda que você esteja, já deu, já cansou, deixa eu te falar, Jesus está chegando para você falando, pegando pela tua mão e fala: vamos para o mar, vamos para o mar. Vamos para o mar, sabe por quê? Porque os grandes milagres não acontecem quando nós estamos na areia. Os grandes milagres não acontecem quando nós estamos à margem. Deus não te trouxe para ficar na margem. Deus te trouxe para ir para a profundidade. Deus te trouxe para ir além. Deus está pegando na tua mão cansado e dizendo: vamos comigo, vamos comigo. Eu penso os discípulos pensando: esse Jesus é louco. Eu penso os discípulos falando: esse Jesus é maluco, esse Jesus vai me levar para o mar. No final do entardecer, na noite, gente, no meio dos discípulos tinha um cara que era fera em pescaria, chamado Pedro, e o seu irmão André. Sabe o que ele pensou? Ele pensou: esse Jesus é maluco. Sabe por quê? Porque ele está me levando para o meio do mar no entardecer da noite. Ele era fera em pescaria, ele conhecia de mar. Sabe qual que é o nosso problema como missionário? A gente acha que já conhece Deus. A gente acha que a gente já conhece a Deus. Só que deixa eu te falar, o Deus que você conheceu até hoje não se compara no Deus que vai te demonstrar o sobrenatural dele no hoje. O Deus que você conheceu até hoje não se compara com o que ele tem para te entregar além. Ei, você acha que ele é doido? Então vem comigo.
Os discípulos entraram no barco e eles foram para o meio do mar. Chegou no meio do mar, o que aconteceu? Tempestade. Deixa eu te falar como é gostoso viver uma tempestade na presença de Jesus. Sabe por quê? Porque você pode pensar assim, mas eu podia ter ficado na areia. Na areia eu não tenho tempestade. Na areia está tudo gostosinho, está tudo maravilhoso. Eu já pesquei, eu já peguei na areia toda a pregação do dia todo. Mas deixa eu te falar, quem ficou na areia pegou a pregação, mas quem pegou o milagre é quem estava no meio do mar. É quem estava no perigo, é quem estava no cansaço, é quem estava no limite. Ai, naquele momento a tempestade começou, e eu imagino Pedro e André falando assim, caramba, esse Jesus é louco, esse Jorjão é doido, me trazer para o meio do nada, para uma comunidade louca e fazer tudo o que está fazendo, eu estou no limite do cansaço. Como eu amo esse Jesus. A tempestade aumentava. E Jesus ainda pregava, sabe com o quê? Com testemunho, com a vida, com a tranquilidade. O que Jesus está falando para você? Sabe por que ele escolheu a poucos? Porque ele está cansado de te ver na margem. Ele está cansado de te ver na areia. Deixa eu trazer uma revelação para a tua vida. Sabe a tsunami? A tsunami, quando ela vem, ela mata quem está no fundo do mar ou quem está na areia? Deus não te chamou para ficar na areia. Deus te chamou para estar no meio do mar. No meio do mar vai ter medo. No meio do mar vai ter solidão. No meio do mar você vai olhar para um lado, para o outro e você não vai encontrar nada. Mas no meio do mar, você não tem areia. No meio do mar, você não tem medo. Sabe por quê? Porque o medo do meio do mar é compatível com a presença. Quem está com você no meio do mar te livra de qualquer tsunami. Quando o barco está no meio do mar, a tsunami pode até vir, mas a tsunami vem como uma onda que a gente pula, passa, sobrevive. Mas se você estivesse na areia, você seria engolido pela tempestade. O que é que Jesus está falando para você? Ei, Kairos! Seu lugar não é na margem. Seu lugar é na profundidade, é na dor, é no sofrimento. Seu lugar é para ser fecundo, porque Jesus já cansou de fazer cura. Hoje eu cheguei aqui porque Jesus não quer curar você não, desculpa. Você sabia disso? Jesus não quer curar não. Ele já curou muito. Sabe o que Jesus quer te entregar? Ressurreição. Ele não quer que você seja só curada. Ele quer que você seja ressurreta. Está entendendo? Presta atenção. Há 6 anos atrás, eu estava no leito de hospital com aneurisma cerebral, 80% de sangramento no cérebro. 80% de sangramento no cérebro e um diagnóstico de morte encefálica. Você sabe o que é isso? Morte. Literalmente. Morte. Presta atenção. Foca aqui. 80% de sangramento no cérebro, aonde todos os médicos olhavam para mim e falavam assim, ó, ela não tem mais jeito. Ela não tem mais solução. Mas sabe o que dizia? Sabe o que Jesus dizia para mim? Ela não tem mais jeito. Mas para ela eu tenho um recomeço. Eu não tenho um jeito, eu tenho um recomeço. Presta atenção. Naquele momento você pode pensar assim, Adriele, como que você pode estar aqui bem, viva, depois de tudo isso? Compreende uma coisa. Sabe quando Deus, Ele te ama tanto, que o que eu vou contar aqui para você não tem nada a ver comigo. Não tem a ver com a minha predileção.
O que eu vou contar aqui para você não tem nada a ver com a minha história. Sabe o que eu vou contar para você? O quanto Deus te escolheu e Ele tem predileção por você. Você que até hoje disse assim, será que Deus esqueceu de mim? Não, Ele não esqueceu. Ele me trouxe lá de São José dos Campos, de última hora. Jorjão ficou sabendo que eu estaria no Crescer. E ele falou, você tem que vir para cá. Vem para a comunidade. Eu falei, eu quero beber das águas. Eu preciso beber das águas. Kairos é tempo de Deus, eu preciso estar no tempo do Senhor. Eu não nasci para viver no meu tempo, eu nasci para viver no tempo de Deus. Eu quero que você declare uma coisa, levanta a tua mão direita. E você vai declarar profeticamente. Ventos contrários. Não, eu quero ouvir tua voz, Kairos. Ventos contrários não alteram os decretos de Deus sobre a minha vida. Não, mas com a autoridade do Espírito Santo, ventos contrários não alteram os decretos de Deus sobre a minha vida. Senhor, eu quero tudo. Tudo o que o Senhor preparou para mim nessa noite. Ei, eu quero tudo. Tudo. Porção dobrada. Fluir novo. Unção nova. Eu quero ir para o meio do mar. Pela tua presença, eu aceito tudo. Amém? Pode ir se assentando. Ministério não vai, não perde, vai não, Sam. Tu me conhece, tu sabe que eu não paro. Presta atenção. Há 6 anos atrás eu estava no leito de hospital praticamente morta. Aí as pessoas chegam para mim e falam assim, Adriele, mas como que você foi parar aí? Eis a questão. Eu acabei de começar dizendo para vocês que Deus, quando nos chama, muitas vezes a gente quer ficar na areia, não é? Pois é, eu comecei minha vida, minha vocação, talvez vocês não me conhecem, a maioria talvez não me conhece. Eu comecei a minha vida missionária com 11 anos de idade. Aos 11 anos de idade eu comecei a cantar na minha cidade chamada Caratinga, uma cidadezinha desse tamanhozinho aqui, pequititica. E eu comecei a cantar, evangelizar e ministrar músicas na minha cidade. E a partir daquele momento, Deus começou a abrir portas. Deus começou a honrar o ministério, a entrega, com 11 anos de idade. Aí você pode pensar assim, nossa, que louco, né? Que quando a gente começa a entregar para Deus a nossa vida, o que acontece? Portas, mas também se fecham. É ou não é? Pois é. A primeira porta da minha vida começou a abrir. E a primeira porta eu fui ser back vocal do Padre Fábio de Mello, vocês conhecem? Pois é. E ali eu comecei a fazer back vocal do Padre Fábio de Mello. E eu falei, glória a Deus, a porta se abriu. Olha que honra, poder beber das águas do ministério dele. E aí quando tudo estava estável, já tinha quase 1 ano que eu viajava com o Padre Fábio com 11 anos de idade. Naquele momento quando eu achei que eu estava já na presença de Jesus, realizando tudo o que Deus queria para mim. Naquele dia o padre virou para mim e falou assim, Adriele, hoje você não vai ficar no vocal. Hoje você vai ministrar. Eu falei, como assim, padre? Você está ficando doido? Eu tenho 11 anos de idade, não sei ministrar, vou ministrar o quê? Ele falou, ministra. Ele botou o microfone na minha mão, saiu para o meio do povo e eu fiquei lá ministrando, achando que eu estava fazendo as coisas direito. Na hora que acabou o show, eu achei que ele ia me elogiar ou então falar alguma coisa. Ele simplesmente chegou para mim e falou assim, filha, a partir de hoje você está fora da banda. Eu falei, o que eu fiz de errado? Ele olhou para mim, no olho e falou assim, o seu lugar não é lá atrás. O seu lugar é na frente. Hoje você não vai entender, mas Deus amanhã vai te dar resposta. Gente, eu saí de lá revoltada. Sabe quando uma porta se fecha para a tua vida e você pensa se acabou? Ei, quantas portas da sua vida estão sendo fechadas e você está questionando, Senhor, o que tu queres? Deixa eu te falar uma coisa, existem
portas que Deus fecha para abrir porteiras muito maiores lá na frente. Existem portas, existem nãos de Deus que é para o nosso crescimento e não para a nossa morte. Aceite as portas fechadas. Compreenda que portas fechadas te apontam para a glória, te apontam para a direção. Existem portas que foram fechadas na tua vida, que é um convite para a porta de Deus e não para a tua porta. Presta atenção. Naquele momento, eu tinha 11 anos de idade, eu estava no auge da minha conversão. Eu falei, peraí, Jesus, só fechou uma porta, então eu vou voltar para a minha essência. Eu fechei a minha porta do meu quarto, vivi Mateus 6,6, fechei a porta do meu quarto e fui orar. Virei para minha mãe e falei assim, mãe, acabou. Eu não vou mais escutar o que os homens dizem para mim. Eu vou escutar aquilo que o meu pai tem para dizer para mim. Peguei um violão, algumas folhas e simplesmente a Bíblia. Entrei para dentro do meu quarto e falei, não saio daqui sem escutar a tua voz. Eu saía para ir no banheiro comer pão e água. Não sabia ninguém que era jejum, eu estava com 11 anos jejuando. Eu entrei para dentro daquele quarto. Quando eu saí daquele quarto, a minha mãe olhou para mim e falou assim, filha, o que aconteceu com você lá dentro? Eu virei para ela e falei assim, o meu pai me respondeu. Eu saí 15 dias daquele quarto com 150 músicas compostas. Dali, Deus começou a abrir portas para mim. Lembra que uma porta foi fechada? Quando uma porta se fechar para você, não abra portas que não são suas. Quando uma porta se fechar para a tua vida, fecha a porta do teu quarto, bota o joelho no chão e vai conversar com quem pode resolver o teu problema. Não vai postar em Instagram, Facebook, conversar com um coleguinha, conversar com um amiguinho, falar no grupo do WhatsApp, não. Você vai conversar com quem tem resposta para a tua vida, para a tua vocação, para o teu chamado, porque Ele é o teu Pai. Saí dali, as coisas começaram a acontecer. Fui parar numa gravadora católica, gravei meu primeiro CD com 15 anos de idade. Fui morar em Cachoeira Paulista, tive a graça de beber das águas do Padre Léo, que foi meu diretor espiritual durante 2 anos e meio. Depois bebi das águas do Monsenhor Jonas. E ali eu comecei a minha missão, só que... Lembra que eu falei da areia? Jesus me chamava para o meio do mar. Jesus, como músico, me chamava para o meio do mar. Mas eu gostei da areia, porque a areia é confortável. Na areia não tinha medo. Na areia eu não precisava de profundidade. Na areia eu não precisava de renúncia. Na areia eu me preocupava com agenda, com shows. Na areia eu me preocupava com palco e não com altar. Na areia eu só queria cumprir agenda. Na areia eu só queria ser mais um. Eu queria de segunda a sábado ter show, show, show. Por quê? Porque eu virei um produto. E lembra da menina de 11 anos, aonde fechou a porta do teu quarto e foi perguntar para o pai aonde estava a essência dela? Pois é, eu esqueci dessa menina. Eu esqueci completamente dessa menina. Sabe de quem que eu lembrava? Lembrava de Eva. Conhece Eva? Deixa eu te falar uma coisa. Eu descobri na profecia do avivamento uma analogia que eu fiquei encantada. Padre Eduardo José chegou para a gente e falou algo dentro da teologia que eu nunca tinha percebido para estudar, quando ele disse que a serpente nunca se levantou para falar com Eva. Você sabia disso? A serpente nunca se levantou para conversar com Eva de igual para igual. Então, como é que foi a posição? Eva se abaixou para ouvir a serpente. Sabe qual que é o nosso problema? A gente esquece de ouvir quem habita dentro. E muitas vezes a gente se abaixa para ouvir o demônio. E aonde está o demônio? O demônio não é só a prefiguração do diabo. O que a gente viu aí nesse carnaval, não. O demônio está fora. Quando nós observamos mais a vida do irmão e achamos que a vida do irmão é melhor do que a nossa.
Quando a gente entra no processo comparativo de achar que o chamado do outro é mais bonito que o meu, que o corpo da outra é mais bonito que o meu, que o relacionamento da outra é mais melhor do que o meu. Quando eu começo a perder a minha identidade e começo a colocar a minha identidade no outro, ao invés de entender que a identidade de Deus habita em mim e não no outro. Ei, entende uma coisa? Sabe em Gênesis 3, quando Deus pegou um pó, do pó ele foi formando um boneco. Quando ele formou o boneco tinha vida ou não? Tinha vida ou não? Então, como é que é a nossa matéria-prima? Qual que é a nossa matéria-prima? Deixa eu te perguntar, quantas vezes você chegou aqui e falou assim, nossa, hoje eu estou só o pó? Mas muitas vezes você já sentiu o pó da rabiola. Em Minas Gerais a gente fala o pó da rabiola. Sabe o pó da rabiola que é pior do que o pó, porque a rabiola quando o carro sai, ele deixa aquele, o ventinho, não sobra nem o pó. Quantas vezes nós chegamos aqui, ou na igreja, ou na Santa Missa, ou para servir os nossos irmãos, ou para tocar, e a gente fala, hoje literalmente eu estou só o. Então deixa eu te falar uma coisa, realmente, a nossa matéria-prima é o pó. Mas a palavra de Deus nos diz que quando ele formou o boneco, soprou nas narinas de Adão, o Nefesh, o Ruá, o Espírito Santo de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, minha filha. Você pode muitas vezes estar só o pó, mas a sua essência, a sua identidade é do Espírito Santo de Deus. A tua matéria-prima é o pó, mas a tua essência é do Espírito Santo de Deus. Ei! Sabe qual que foi o meu erro? Eu olhei para a matéria e esqueci de olhar para dentro. Sabe aonde foi o acerto de Maria? Presta atenção. Muitas vezes nós queremos ser Eva, nós queremos abaixar para conversar com o inimigo, nós queremos olhar para os nossos irmãos e entrar no espírito comparativo e esquecer de olhar para a nossa essência, olhar para a nossa espiritualidade que habita dentro de nós. Deixa eu te falar uma coisa, você sabia que dentro de você habita o mesmo Espírito Santo que habitava em Jesus Cristo? Se você sabia, por que você não está curando? Por que você não está libertando? Por que você não está fazendo o cego ver? Por que você não está fazendo o surdo ouvir? Por que você não está levantando o cadeirante da cadeira de roda? Sabe por quê? Porque nós temos olhado a matéria. Olha para o Espírito Santo que habita dentro de você. Olha para o Espírito Santo que grita dentro de você, ansiando pela tua sede, ansiando pelo teu aconchego, pela tua manifestação. Eu disse para você, ei, o Deus que você conhecia ontem, até ontem, não se compara com o Deus que você vai conhecer hoje. Sabe por quê? Porque não é um Deus de matéria, não é um Deus que toca, não é um Deus que você vive por sentimentalismo, não é um Deus que você precisa sentir, é um Deus que você precisa acreditar. Ainda que todas as circunstâncias digam para você que não. Eu era uma menina de 15, 16 anos, aí a gente tem a Tainá que é novinha aqui também, né? Sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a olhar as minhas amigas. Eu olhava as minhas amigas adolescentes e falava, peraí, está todo mundo namorando e eu não. Eu estou cantando para Jesus e eu estou ficando sozinha. Aí eu olhava para as cantoras mais velhas, está todo mundo casando e eu não. E eu falava, eu estou ficando sozinha. Aí eu ia para perguntar para o meu pai espiritual, Padre Léo, levava umas lapadas na orelha, igual o Jorjão dá em vocês. Voltava para casa, me colocava no prumo. Só que no meio do caminho, eu não imaginava que Deus iria recolher o meu pai espiritual. Padre Léo morreu, o vazio foi só aumentando. Porque quando eu larguei a minha casa, fiz igual vocês. Abandonei pai, mãe, família, escola, estudo, tudo por Jesus. E eu olhava para a minha realidade e eu falava, peraí, eu tenho uma multidão ao meu redor. Mas na hora que eu voltava para o meu travesseiro, eu encontrava comigo. E eu não gostava do que eu encontrava.
Às vezes a gente está rodeado de gente para dar. Cara, tu é massa. Mas na hora de deitar no travesseiro, o meu quarto, que era um lugar de adoração, tinha virado um lugar de murmúrio. Tinha virado um lugar de solidão. Eu esqueci de voltar para a essência e ajoelhar e falar: Jesus, fala comigo. Jesus, o que tu queres que eu faça? Eu me vi sozinha, sem direção. E daqui a pouco, o show, sabe o que virou o show? O show virava assim, ó, eu cantava: eu não queria vir, eu não queria servir. Aí eu ficava caçando homem assim, ó. Sabe aquela música? Pois é, literalmente. Eu ficava assim: nossa, aquele ali é bonitinho, glória a Deus, aleluia, vamos rezar, Jesus. A minha essência mudou. Eu comecei a olhar mais para fora do que para dentro. O vazio existencial, a ansiedade, a depressão, eu comecei a querer suprir com aquilo que estava fora e esquecia que todo o suprimento que eu precisava já estava dentro. Desculpa, Jorjão vai passar, gente. Um dia ele não vai estar no meio de nós. Talvez eu possa ir antes dele, vocês possam ir antes dele, mas eu quero deixar claro, um dia ele vai passar. Mas o espírito que ele deixou no teu coração precisa permanecer. Você está preparado para isso? Eu só queria a presença do Padre Léo. E eu esqueci que o que ele tinha deixado dentro de mim valia muito mais do que a presença dele. Se você for no túmulo de Jesus, você não vai encontrar nada, colega. Mas uma coisa você vai encontrar: o Espírito Santo. Por que eu estou querendo te dizer isso? Porque nada nesse mundo substitui a presença. Nada nesse mundo substitui a presença. Nada nem ninguém nesse mundo substitui a presença. Nessa loucura desenfreada, meu lindo e minha linda, namorei, arrumei um boy. Olha que chique. Mentira, arrumei um boi. Literalmente. Namorei 5 anos. Um namoro da igreja. Um homem que eu falava que era de Jesus, porque estava na igreja. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes nós achamos que é, mas esquecemos de perguntar se é. Deixa eu te lembrar uma cena. Quando Jesus foi batizado, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo pousou sobre Jesus, né? E ele ouviu uma voz: eis o Filho de Deus. Repete comigo: esse é o meu filho. Deus falou com Jesus: este é o meu filho. Eis o filho de... Isso Jesus escutou no batismo com João Batista. Alguns dias depois, a palavra de Deus diz para nós que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Repete comigo: o Espírito Santo levou Jesus para o... Para quê? Para ser tentado, provado. Mas peraí, o que aconteceu com Jesus no batismo? Ele ouviu de Deus que ele era... Não, você não entendeu. No batismo, ele ouviu que ele era filho. Repete comigo: no batismo ele ouviu que ele era... Você foi batizado? Sim ou não? Então o que você ouviu no seu batismo? A partir daquele momento, quando criança, ou alguns adultos, você se tornou... Alguns dias depois, o Espírito Santo pega Jesus e coloca ele no deserto. Sabe qual foi a primeira tentação do diabo para Jesus? O diabo chegou para Jesus e falou assim: se tu és... Peraí, alguns dias antes Deus disse que ele era. O inimigo chegou para ele e disse: se tu
és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que tinha no deserto? No deserto tinha areia? No deserto não tem areia, gente? Por que então, filha da mãe do derrotado diabo, não chegou e falou para Jesus assim: transforma essa areia em pão? Ele falou isso? Não, ele falou: se tu és o Filho de Deus, pega esta pedra e transforma em... Por quê? Porque as pedras do deserto, se você for lá, você vai ver que devido às tempestades climáticas, ela faz com que a pedra se transforme em redondinha. Você já viu uma pedra redondinha, toda lapidada, bonitinha? O que significa? Se você colocar uma pedra e se você pegar um pão sírio daquela época, se parecem. O que o diabo está tentando fazer com ele? Um sofisma. O diabo está dizendo: se tu és o Filho de Deus, pega essa pedra que parece e transforma em pão. O que Jesus respondeu? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. Por quê? Porque você não é aquilo que o diabo quer que você seja. Você é o que a palavra determina que você é. Ei! Só que entende uma coisa: às vezes nós pegamos pedra bonitinha e achamos que é pão. Aí a gente pega a pedra e fala: mas não é um pão, mas parece. Eu vou rezar e Deus vai transformar. Vai transformar porcaria nenhuma. Desculpa te dizer, sabe por que ele não vai transformar? Porque Deus está falando para você que você não precisa de pedra. O que você precisa é da palavra de Deus, é do pão vivo que se entregou por amor a mim, por amor a você. Aí a gente pega a pedra e fala: mas ela tem a forma do pão. Mas é tão lisinho, igual um pãozinho. Eu vou pegar a pedra aqui, e aí eu vou diante de Jesus no Santíssimo Sacramento e vai transformar em pão. Vai não. Sabe por quê? Porque Deus não é palhaço. Deus não é bobo. Porque antes de eu pegar a pedra, eu tenho que ir diante dele e perguntar: Senhor, o que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu faça com relação à minha vida? Lembra da menina de 11 anos que entrou para dentro do quarto? Mateus 6,6. Pois é, cadê aquela menina? Não, aquela menina se transformou em uma pessoa digna das próprias escolhas. Aí sabe o que aconteceu? Eu peguei a pedra, levei para mim e falou: Jesus, vamos lá. Agora o Senhor vem comigo. Engraçado que antes de eu pegar a pedra, eu não perguntei para Jesus se ele queria, né? Não é assim que a gente faz? Deixa eu te avisar uma coisa: você nunca vai tropeçar nas montanhas, você sabia disso? Porque a montanha é grande e a montanha foi feita para você subir. O que vai te fazer tropeçar muitas vezes é as pedras. Cuidado com as pedrinhas menores. Cuidado com os pecadinhos de estimação. Cuidado com esse aqui, não tem problema, Jesus não está vendo. Cuidado com os pedregulhos. É esse que vai te fazer tropeçar. Foi isso que aconteceu comigo. Gente, namorei 5 anos e depois eu casei. Vivi no lua de mel. Depois de 6 meses, eu descobri que meu ex-marido era usuário de droga. Muitos aqui vivem essa realidade. Ali eu comecei a tentar transformar a pedra em pão. Jesus podia fazer? Podia, se ele quisesse. Ali começou a minha vida participando do santo sacrifício de Jesus. Eu sofri 8 estupros sexuais, do qual eu fiquei sem andar 1 semana. Eu sofri 23 agressões físicas. No meu corpo eu tenho marca de crack, de faca, de tesoura. Eu tenho marca de cocaína queimada em mim. Pinos queimado. Por que eu estou querendo dizer isso, meu lindo e minha linda? Não é para dizer que Deus não faz, Deus faz.
Mas existem situações que nós entramos na nossa vida, as pedrinhas, os pecadinhos de estimação, que a gente vai pegando e vai colocando dentro da nossa história, achando que isso aí é o que vai nos satisfazer. Deixa eu te falar uma coisa: o vazio que você tem dentro de você não é em nada nesse mundo que vai te suprir. O vazio que você tem dentro de você, a única pessoa que vai poder te suprir é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Cristo, é o amor daquele que entregou e dá a vida por mim e por você todo santo dia. Mas não parou por aí. Aí você pode perguntar: mas e os shows? Continuei fazendo. Eu apanhava nos bastidores e no palco eu ia evangelizar, fazer cura e libertação. E aí você lembra do diabo que chegou para Jesus e falava assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Pois é, eu saía do palco e o demônio dizia para mim: você não ministra cura e libertação, por que você não cura teu marido? Você é ministra de cura e libertação, por que você não põe a mão nele e tira esse vício? Sabe por quê? Porque na verdade quem tem que fazer milagre não sou eu não sou Deus, quem faz milagre é Deus. Precisava dele querer. Até que um dia eu fui para Goiânia fazer um show chamado Todos Tus, Todo Teu Maria. E naquele show, 12 mil pessoas. Estava eu, a Adriana, o Thiago Brado. Quando eu acabei o show, acabei de fazer o show, eu virei as costas. Eu desmaiei no braço da Adriana. E ali eu tive que voar às pressas de socorro para São José dos Campos. Quando eu cheguei no hospital, na hora da tomografia, puf, a veia estourou na frente do médico. Eu fiquei 14 dias em coma. No 14º dia de coma, meu cérebro já tinha 80% de sangramento, já não tinha resposta cognitiva, todos os meus órgãos funcionavam por meio de aparelhos. Os médicos chamou a minha mãe e falou: Dona Graça, não tem mais o que fazer. Dona Graça, é o seguinte, vai despedir da sua filha, faça tudo o que você puder, chame os amigos, mas nós precisamos desligar, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer, ela não responde. E a minha mãe simplesmente chegou para o médico e disse: tudo bem, mas antes de eu despedir da minha filha, eu quero dar a unção dos enfermos. E o médico aceitou: tudo bem, está tudo ótimo, maravilha. Naquele momento ela ligou para o meu diretor espiritual da época, que era o Padre Paulinho, em São Paulo. O Padre Paulinho saiu correndo às pressas e ao invés de levar o olhinho pequenininho, ele levou um botoco desse tamanho. Minha mãe disse que eu estava num leito, sabe aqueles leitos de Covid que era extremamente protegido? Por quê? Porque eu tive uma bactéria que numa pessoa normal seria como se fosse uma gripe. Mas como eu já tinha sofrido uma agressão antes e eu estava num nível de estresse muito grande, o meu ex-marido tinha me enforcado dentro do camarim. Então eu estava num nível de estresse muito grande e eu estava com o pescoço todo roxo, morrendo de medo das pessoas enxergarem o meu pescoço roxo, porque eu estava com uma blusa que tampava até a metade. E aí eu fui cantar para as pessoas. Então o meu estresse era: eu tinha que fazer aquilo que tinha que ser feito e ao mesmo tempo eu tinha que viver uma mentira em cima do palco. Na hora que eu saí do palco, simplesmente Deus falou: minha linda, você veio aqui para declarar que você é toda de Maria. Se você é toda de Maria, deixa eu te recolher. E foi isso que Jesus fez comigo. A bactéria subiu para a cabeça e estourou na hipófise. O que é hipófise? É essa parte de trás. É um negocinho desse tamanhozinho. A única certeza que os médicos tinham é que eu ia ficar cega. Por quê? Porque sangrou toda a minha retina, encharcou a retina dos meus olhos e não tinha possibilidade nenhuma de eu voltar a enxergar. O Padre Paulinho, na hora que chegou no hospital, minha mãe disse que ele foi se paramentar, vestir aquelas roupas. E aí na hora que ele entrou para dentro do quarto do leito, ele, como sempre, é desastrado que nem eu. Ao invés dele entrar e fazer a unção dos enfermos, o óleo derramou todo para o chão.
Para o desespero dos médicos, o óleo derramou todo para o chão. E aí as enfermeiras de um lado tentando limpar. Aí minha mãe conta que ela e o padre tentando com aqueles guardanapos, tentando secar o óleo sagrado. É óleo sagrado, é óleo santo. E as enfermeiras tentando limpar, é contaminação, é contaminação. E o padre e minha mãe dizendo é óleo santo, é óleo sagrado. E as enfermeiras dizendo é contaminação. Olha para você ver a loucura. Aí no meio daquela bagunça toda, o padre vendo aquele óleo, aquele povo dizendo que era contaminação, o padre grita: para tudo! E aí o padre olha, os médicos chegam. Na hora que os médicos chegaram, ele olhou para os médicos e disse assim: o vaso de alabastro tem que ser quebrado. O evangelho de hoje diz que o vaso de alabastro tem que ser quebrado. E ele acabou de ser quebrado. O padre se arrastou para o chão afora, se sujou todo. E naquele momento ele me abraçou e declarou: ela está curada. Hey! Aí você pode olhar para mim e falar: então na mesma hora você levantou. Ui! Não. Nada aconteceu. O padre foi embora, não me deu unção dos enfermos e rachou fora. Aí o médico olhou para minha mãe, olhou para o padre, olhou para os enfermos. É isso aí? É isso assim mesmo que acontece? As curas, os milagres? Aí minha mãe disse que os médicos ficou assim. Aí eles se compadeceram da minha mãe e falaram assim: dona Graça, é o seguinte, esse padre veio, falou, fica à vontade, vou te dar 24 horas para você despedir da sua filha, fazer o que você tem que fazer, e amanhã, 5 horas, eu estou vindo para cá. O horário que o padre saiu, e isso tudo que eu estou falando está em protocolo, o horário que o padre saiu do meu leito foi 5 horas e 17 minutos, e ele foi embora. 24 horas depois, os médicos foram para desligar o aparelho. Na hora que os médicos tocaram a mão em mim, era 17 horas e 17 minutos. Toda a conjunta médica estava no mesmo lugar. 17 horas e 17 minutos, eu abri os meus olhos para constranger toda a medicina. Entende uma coisa? Aí você pode falar para mim: nossa, que máximo! Por que você está achando legal o meu testemunho? Você está achando o máximo, né? Sabe por quê? Porque você está me vendo. Mas se eu te contar que você conhece um testemunho muito parecido com o meu há muitos anos atrás. Você conhece um cara chamado Lázaro? Pois é. Você conhece um cara chamado Lázaro? Você já ouviu falar de um tal de Lázaro? Então deixa eu te falar uma coisa, meu amor. Há muito tempo você já devia estar sendo constrangido com esse milagre. Há muito tempo nós cristãos tínhamos que ter vergonha na cara e entender que o Deus que fez Lázaro ressuscitar é o mesmo Deus que pode resolver todos os seus problemas. Ei, é o mesmo Deus que pode fazer cego ver, surdo ouvir, mudo falar, cadeirante andar. É o mesmo. Eu não deveria estar te surpreendendo com meu testemunho, porque o Deus que você conhece é o mesmo Deus que fez o mar se abrir, o maná cair do céu para matar a fome do teu povo. Por que a gente tem medo que quando a conta chega nós cagamos de medo? Desculpa falar essa palavra, mas é real. Deus é o Deus do ouro e da prata. Deixa eu te lembrar uma história, presta atenção, vem comigo. Lázaro era o best friend, o melhor amigo de Jesus. E Jesus estava na missão quando ele recebeu a seguinte notícia: ei, sabe seu amigo? Morreu. Seu melhor amigo? Morreu. Sabe o que Jesus fez? Chorou. Jesus, ele estava em missão, gente. Ele estava evangelizando. Sabe o que ele fez? Ele chorou. Imagina se fosse eu teria pegado um avião, você virado dos Jabá 4, sei lá o quê. Eu estava lá em 2 segundos. Está aqui minha melhor amiga. Se eu souber que ela morreu, misericórdia. Eu estou lá e... Presta atenção. Jesus chorou.
que você acha que Jesus chorou? Ele não podia ter curado? Ele não podia ter falado assim, prum, opa, já ressuscitou lá. Sabe por que ele chorou? Para dizer para você que tudo bem você chorar. Se até o Filho de Deus chora, por que você acha que você não pode chorar na presença do Pai? Até Jesus chorou. Ele te conhece no secreto. Ele sabe quem é você. Ele sabe que você pode chorar. Ele sabe que você pode se arrepender. Ele sabe que você muitas vezes precisa chorar. Só que existe uma diferença. Jesus chorou, mas sabe, eu imagino Jesus assim. Ô Pai, é meu amigo. Pai, meu amigo. E eu imagino Jesus andando, porque Jesus não parou. A palavra não diz que ele parou. Ele se recolheu, mas ele continuou caminhando. E enquanto Jesus caminhava, eu imagino Deus respondendo para Jesus: ei filho, a tua ferida tem propósito. Ei filho, a tua ferida tem propósito. Ei filho, a tua ferida tem propósito. Continue caminhando, não pare na tua dor. Ei filho, a tua ferida tem propósito. E Jesus continuava caminhando. Ei, sabe quantos dias Jesus chegou depois? Você sabe por quê? Deixa eu te explicar um pouquinho. Na ciência, eu tenho formação em biomedicina, além de psicologia. Na ciência é comprovado que o cérebro, ele demora 4 dias para virar pó. A comprovação que você morreu, a comprovação de que você já não tem mais chance, meu querido, é depois de 4 dias, porque o seu cérebro é o primeiro órgão a se decompor e a virar matéria. Lembra? A nossa matéria é o pó, né? Jesus demorou 4 dias. Sabe por que Jesus está demorando para chegar na tua vida? Sabe por que Jesus está demorando para te entregar o teu milagre? Sabe por que Jesus está demorando para te entregar a tua promessa? Sabe por quê? Ei, sabe por que ele deixa para 45 do segundo tempo? Sabe por que ele te deixa esperando? E tem vezes que você pergunta: Senhor, cadê você? Ei, Jesus, eu estou te pedindo essa graça, eu estou te pedindo isso, por que o Senhor está demorando? Jesus chegou, você está entendendo? Jesus chegou aonde Lázaro estava. E sabe o que Marta foi falar com Jesus? Poxa, Jesus, se você tivesse chegado há 4 dias atrás. Maldita depressão, hein? Que só vive vivendo de passado. O que Marta virou para ele e falou? Se você tivesse chegado antes, não teria acontecido. Quantas vezes nós fazemos isso? Quando alguém morre na nossa família, a gente fala: poxa, Jesus, se eu tivesse vindo antes, teria mudado. Aí o que Jesus respondeu para Marta? Ei, ele ressuscitará. Lázaro ressuscitará. Aí a incompetente, a cabeça dura que nós somos, olha o que ela vira para ele e fala: na glória, daqui a algum tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Por que quando Jesus chega na tua vida para entregar a graça que você tanto pede, para entregar a cura que você tanto precisa, ou você pede ele lá no teu passado, ou você joga ele para o teu futuro? Hoje eu vim aqui como um milagre vivo para você olhar para mim. Não é para aplaudir meu testemunho não, meu amor. Hoje eu vim aqui para dizer que Jesus não veio ontem e nem virá no amanhã. Jesus chegou hoje para fazer na sua vida. Ei! Não é no ontem nem no amanhã, Jesus chegou hoje. E sabe o que Jesus chegou dizendo para você? Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Vem. Ei, Lázaro, vem. Ei. Você que está aqui morto,
levantando as mãos, pulando igual um cabrito, adorando, alelele, xelelelololololô. Mas na verdade está morto por dentro. Na verdade já deixou de sonhar há algum tempo. Na verdade está com a fé esmorecida. Na verdade está, Senhor, será que é isso mesmo? Deixa eu te falar uma coisa. Hoje Jesus veio aqui para dizer para você: vem para fora, que eu não quero só te curar. Por isso que eu demorei 45 do segundo tempo. Sabe por quê? Porque Ele não quer te entregar cura, Ele quer te ressuscitar. Não basta curar, Ele quer te ressuscitar. Volta a sorrir como você sorria antes. Volta a adorar como você adorava no início. Volta a ter o ardor que o teu coração almeja. Volta a adorar aquele Jesus que queima dentro de você. Ei, volta! Ei, Jesus chegou no 45 segundo tempo para dizer para você: não bastava eu chegar no primeiro dia, não adiantava eu chegar no segundo dia, eu tinha que chegar no quarto dia, sabe para quê? Para te entregar uma ressurreição de vida eterna, não mais uma cura, porque Deus não é supermercado, Deus é intimidade, relacionamento. Foi isso que aconteceu comigo. Jesus podia ter chegado antes. Jesus podia ter evitado aneurisma? Podia. Mas Jesus olhou para mim e falou assim: chega. Eu não quero só te curar, minha filha. Eu preciso te ressuscitar para que todos os médicos olhem para você e entendam que o médico dos médicos sou eu. Você está entendendo o que Jesus está fazendo com você hoje aqui? Jesus não me trouxe aqui porque Ele quer falar de mim. Jesus me trouxe aqui para dizer para você o quanto Ele tem predileção com você. Se você ainda duvidava que era possível Deus realizar, hoje Deus te trouxe um milagre vivo para apontar o dedo na tua cara e dizer: não é só possível, mas hoje você pode tocar. Talvez Lázaro você não conseguiu entender porque estava muito longe, mas hoje eu te dou a oportunidade de você tocar a minha mão e contemplar que é de verdade. O milagre de Deus existe. Então levanta, vem para fora. Vem para fora, vem para fora. Levanta você do seu lugar, você que está aqui. Levanta você do seu lugar, você que está aqui. Vai se levantando, porque hoje Jesus quer te trazer uma ressurreição. Hoje Jesus quer te trazer por uma vida nova. Hoje Jesus quer te restaurar. Tudo aquilo que foi quebrado, tudo aquilo que foi morto, tudo aquilo que estava apático, tudo aquilo que estava no duvidoso. Ei, Deus quer fazer um avivamento. E avivamento é conversão, é mudança de vida, é tirar as pedras e voltar a ser pão de vida eterna. Queira lama, cheira lamandaria, canta lama, surie. Deus está dizendo para você: a tua história não define quem você é, o teu passado não define quem você é. O que define quem você é o que Jesus já determinou a teu respeito. E o que Jesus determinou a teu respeito é que você é filho, é que você é filha. Ei, vício de droga não é páreo para a graça e para a misericórdia do Pai. Ei, Deus tem uma nova história preparada para a tua vida. Ei, Deus não te trouxe aqui para você fazer mais um carnaval do Kairos, desculpa. É muito pouco para o Deus que eu conheço. Deus te trouxe aqui para você fazer céu nessa terra. Deus te trouxe aqui para você queimar como você nunca queimou. Deus te trouxe aqui para você adorar como você nunca adorou. Deus te trouxe aqui para levantar profetas e profetisas. Dom de cura, dom de libertação, dom de onisciência, dom de boca de Deus. Ei! Se Deus fez alguma coisa na tua história até hoje, não é para você ser mais telespectador de milagre de ninguém. Deus te colocou aqui. Você está entendendo porque eu te trouxe aqui? Porque Ele te quer como protagonista. Você aplaude tudo que Deus faz na vida das pessoas, mas hoje Jesus está dizendo: aplaudo o que eu faço na tua. Porque hoje eu te levanto para fora. Eu te tiro de uma zona de morte e te trago para a ressurreição. Uma vida de profetisa, de profeta. Para de ser mendiga de afeto. Para de mendigar aquilo que não vem de mim.
aquilo que eu te dei é suficiente para tua boca profetiza. Queira lá, maceira lá, mandária. Ergue a tua mão, ergue o teu braço mais alto para o céu. Deus quer te fazer protagonista. Deus quer te levar no novo nível. Deus quer te levantar no novo nível. Adore, adore como você nunca adorou. Adore ressurreto. Deus está te dando uma ressurreição de ministério. Deus está te dando uma ressurreição de carisma. É um novo carisma, é um novo Kairos, é um novo missionário, é uma nova missionária, é um novo consagrado, é uma nova consagrada. Queira lá, macheira lá, mandarie. Ei, Deus tem sonho E para na tua tua vida. vida. Eu quero dizer Deus para tem você que novos nós sonhos. estamos todos Deus os dias, 1 hora da tarde, ao vivo aqui, e também nos sábados e domingo, às 21 horas, nas reprises, nas noites só para mulheres. Então você é nosso convidado. Mas eu te peço, compartilhe essa live, se inscreva nesse canal e não deixe de dar o seu like. É muito importante para que nós possamos alcançar mais vidas para Jesus. Eu e Nossa Senhora do Equilíbrio contamos com você. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchauzinho!